A paz do Senhor à igreja, a quem está em casa assistindo. Hoje vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo João. Hoje se encontra no capítulo 12, mas antes vamos orar a Deus, vamos pedir a direção do Pai para que seja Ele falando aos nossos corações e nada nos atrapalhe nesse momento. Senhor Deus, mais uma vez, Senhor, nos rendemos a Ti, humildemente, Pai, pedindo a sabedoria, pedindo, Senhor, que o Senhor abra nossos corações, nossos ouvidos, nossa mente, que seja o Senhor realmente falando através da sua santa palavra. Deus, eis-me aqui, só sou um vaso, só sou um instrumento em Tuas mãos, Pai. Então que eu diminua e o Senhor apareça cada vez mais. Nos abençoe e nos guie durante essa meditação. Em nome de Jesus, amém. Pode se sentar. Vamos começando aqui o estudo. Primeiramente, vamos ler do versículo 1 até o versículo 8 e vamos destrinchando parte por parte do capítulo. Então, versículo 1, acompanhe na sua Bíblia. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali, prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro não foi dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus: deixe-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. O interessante aqui nessa passagem, a gente vê que o título é Jesus é ungido em Betânia. E temos aqui duas referências. Primeira em Mateus 26 e a segunda em Marcos. As duas vão contar a mesma história, vão contar sobre Maria. Mas em Marcos vai dar umas informações um pouco mais detalhadas sobre este acontecimento. Primeiro, Marcos fala que Jesus estava na casa de um tal de Simão, o leproso. Muitos estudiosos falam que esse Simão, o leproso, talvez seria o pai desses 3 irmãos. Seria pai de Marta, Maria e Lázaro. E o próprio Marcos fala que Maria, além de ungir os pés de Jesus, unge a sua cabeça e ainda quebra o vaso, quebra o frasco. Ali ele detalha que era de alabastro. O alabastro era uma espécie de mármore que é até relativamente caro para a época de Jesus. Então, nós temos esta narrativa presente nos 3 evangelhos, mas também em Lucas temos uma narrativa de uma mulher que unge os pés de Jesus e também enxuga com seus cabelos, sendo que em Lucas o contexto e o ambiente eram totalmente diferentes do de Maria. Era uma mulher pecadora, na casa de um fariseu, que enxuga os pés de Jesus em forma de devoção e pedindo perdão a Deus por seus pecados. E Jesus a perdoa. Jesus fala que a fé dela a salvou. Mas isso só para diferenciarmos, para não criar nenhuma dúvida, nenhuma nuvem que possa aí atrapalhar o nosso estudo. Então, com tudo isso que eu acabei de falar, já temos em mente o contexto de que se passa essa mensagem. Aqui é 6 dias antes da Páscoa. Temos a noção que a Páscoa é a festa mais celebrada pelos judeus. É a festa mais importante, é a festa onde Jesus tira o seu povo do Egito de forma milagrosa e os conduz pelo deserto durante 40 anos. Então, para os judeus, essa é uma festa tão importante que eles começam a celebrar semanas antes. Às vezes, 2, 3 semanas antes, já começam os preparativos para o que eles chamam de Pessá, a Páscoa dos judeus. Então, Jesus está nesse contexto da Páscoa, nesse contexto de celebração na casa dos amigos, na casa de um familiar, na casa de uma família a qual ele amava. Né? João 11 fala que Jesus amava Lázaro. Então, ele estava ali num ambiente legal, num ambiente a qual ele se sentia confortável. E
começa ali um banquete, um jantar, algo ali mais social, como a gente gosta de falar, só para os íntimos. Jesus estava ali nesse ambiente. Provavelmente Jesus estava reclinado, a mesa era baixa, estava conversando, Lázaro estava com ele, Marta servindo, fazendo uma boa comida. Então, chega Maria. O interessante é que Maria, ela chega no contexto depois que Jesus ressuscita o seu irmão. Ela unge Jesus, talvez por uma euforia, uma felicidade, uma forma de agradecimento. Jesus, muito obrigado pelo Senhor ter ressuscitado o meu irmão. Então ela pega o perfume mais caro que ela tem. O frasco, que aqui é citado na Bíblia, é normalmente uma litra, 300 ml. Então não era pouco perfume que tinha ali, era uma quantidade bem razoável. E ela pega esse perfume tão caro, nesse vaso tão especial, e ela quebra, e ela unge perante a Jesus. Maria, ela traz para nós que perto da presença de Deus, nada é tão valioso que você não possa deixar. Ela pega talvez algo que fosse mais valioso para ela, porque custava 300 denários. Denário, uma moeda que era dada por um dia de serviço. E se nós pegarmos que os judeus não trabalhavam ao sábado e todas as festas, provavelmente era um ano ou até mais, né? Se a pessoa fica doente, ela não trabalha. Então, ela se esforçou tanto para aquele frasco, por aqueles 300 ml de perfume puro. Mesmo assim, perto da presença de Jesus, perto da presença dos Deus vivo, nada disso teve valor. O esforço dela não importava o quanto ela tivesse trabalhado, o quanto ela se dedicou. Jesus estava ali, ele era digno de devoção, ele era digno de adoração, e ela enxuga com os seus cabelos, ela se rende aos pés. Ela coloca todo o ser dela ali, sendo que talvez por essa euforia de Maria ter o seu irmão de volta e Lázaro está vivo, ela não percebe que ela também faz ali um certo ritual fúnebre. Era comum na época se passar perfume no corpo do defunto para que o corpo durasse um pouco mais. Hoje em dia, nós temos outras maneiras de fazer o corpo durar mais, mas naquela época não se tinha a tecnologia que nós temos hoje. Então, eles tacavam um perfume da cabeça aos pés para conservar o corpo. Nós lembramos que no capítulo 11, Caifás, mesmo não percebendo, ele profetiza. Maria passa pela mesma situação. Talvez Maria não estivesse se ligando no que ela estava fazendo, mas ela estava profetizando sobre a morte do Cristo Jesus. Mas Judas Iscariote fica com tanta raiva. Ele fala, que isso? Trabalhou tanto para conseguir o perfume, se esforçou, deve ter aguentado o patrão, e você quebra o perfume e unge da cabeça aos pés? Que isso? Podia ter feito coisa melhor, fazer uma ação social. Poxa, poder dar aos pobres, aos mendigos, para eles terem o que comer, para eles terem o que vestir. Você podia ter feito melhor uso disso. E João ele nos relata que Judas era ladrão. Não fala que Jesus sondou o coração e soube que Judas era ladrão. Isso talvez era de conhecimento geral. Todo mundo sabia que Judas não tinha um caráter lá desses bons. E todo mundo já deve ter sacado na hora. Calma aí. Ele está querendo tirar o dele, né? Está querendo pegar ali um por fora, ali da caixinha ali, social ali, que davam aos pobres, da caixinha, que hoje em dia a gente chama de caixinha da oferta, a salva. Está querendo tirar o dele, está querendo alguma coisa. E Jesus, notando isso, ele fala, deixe-a em paz. Deixe-a. Ela não está só perfumando o meu corpo, ela não só está sendo devota, ela está profetizando. Deixe-a em paz. Deus está usando ela. Só vocês não estão percebendo, mas Deus está usando. Então deixe-a. Ela está nas mãos do Senhor. Ela está falando sobre a glória que virá mais à frente, que é Deus sendo levantado naquela cruz, morrendo por nossos pecados e ressuscitando ao terceiro dia. Então ele fala, deixe-a em paz. Deixe-a. Que ela aguarde ainda um pouco para o meu sepultamento. E vemos que as três Marias vão lá perfumar o corpo de Jesus quando ele está ali sepultado já ao domingo. Então, olha que interessante, toda essa passagem é uma passagem que já começa a transição de os sinais milagrosos vão começar a cessar, pois Jesus estará entrando
para morrer por nós. Então, João coloca isso aqui como se fosse uma espécie de passagem ali, falando, falamos até aqui sobre sinais milagrosos, sobre Jesus ser o Filho de Deus e sobre a missão dele que é morrer. Agora, isso começará a se concluir. Então, isso aqui é uma passagem. E eu peço que vocês guardem a informação dos 6 dias antes da Páscoa, que isso aqui vai ser muito interessante para nós. Versículo 9 até o versículo 11. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram plano para matar também Lázaro, pois por causa deles, muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Então, enquanto essa festa está rolando, essa comunhão está rolando, há uma grande multidão que está se reunindo ali por fora. Vamos lembrar que os judeus eles comemoravam a Páscoa em Jerusalém. E Betânia é um dos caminhos que leva a Jerusalém. Então, uma multidão passando ali, peregrinando a chegar a Jerusalém para celebrar a Páscoa. Então, eles falam, poxa, a gente escutou uma história e que Jesus tinha ressuscitado alguém. Então, vamos ver se isso é verdade. Vamos tirar nossa prova real, que não é possível. O mesmo que abriu os olhos do cego de nascença, o que transformou a água em vinho, que andou sobre as águas, agora ele está ressuscitando mortos, temos que ver. Porque se ele fez isso realmente, então ele é o Cristo, ele está dando a vida a alguém. Ele ressuscita, ele traz novamente alguém a viver. Nós precisamos crer nele, nós precisamos ver as maravilhas que esse homem faz. Porém, os chefes dos sacerdotes e também muitos dos judeus fizeram um plano não só para matar Jesus, como o próprio sumo sacerdote já tinha feito no capítulo anterior. Eles também fizeram um plano para matar Lázaro. Então, a perseguição a Jesus, perseguição à obra de Deus, além de já ser muito antes só da igreja primitiva, ela queria destruir tudo o que Jesus tinha feito, tudo que era relacionado ao Cristo, tudo que era relacionado a Jesus, tinha que ser abominado. Tinha que ser abominado. E lembramos que eles já estavam excluindo as pessoas que confessavam que Jesus era o Cristo. Agora eles queriam matar as pessoas a quem Jesus tinha curado, as pessoas às quais confessavam que Jesus era o Cristo. Mas isso não era porque estava tendo alguma heresia ou alguma forma de interpretação errada nas profecias sobre o Cristo que havia, sobre o Messias, o enviado de Deus. Isto é porque eles estavam perdendo o prestígio. Aqui no versículo 11 vai falar, eles estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. E isso acontece até mesmo entre eles. Nicodemos é um dos fariseus que começa a crer em Jesus. Ele fala, calma, vamos escutar o que esse homem tem a falar. A lei fala que nós devemos ouvir antes de julgar alguém. Então, calma, vamos ouvir o que ele tem a falar. Uma multidão começa a crer em Jesus depois do primeiro eu sou. Quando Jesus fala pela primeira vez, eu sou, lá no capítulo 8, nós vemos que uma grande multidão começa a crer em Jesus como o Filho de Deus. Depois, o cego de nascença foi um testemunho vivo sobre a obra do Deus vivo, e muitos creram através do testemunho daquele cego. E por último, Lázaro. Lázaro ressuscitou dos mortos ao 4º dia. Até hoje, um morto ao 4º dia já cheira mal, é horripilante você chegar perto. Imagina naquela época. Era algo terrível, e alguém naquele estágio avançado já de decomposição, Jesus traz a vida. Então, muitos começaram a crer que Jesus era realmente o Filho de Deus através dos testemunhos. E essa é a mensagem que João quer nos dar. João quer nos dar testemunhos, ele quer nos dar bases para que cremos que Jesus é o Filho de Deus. E agora, a partir do versículo 12, ele vai usar muito o Velho Testamento como base. Ele não vai só citar mais pessoas, agora ele vai citar a própria palavra de Deus. Vamos lá, verso 12. Acompanhe aí na sua Bíblia. No dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa ouviu falar que Jesus estava chegando a Jerusalém. Pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro gritando, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o Rei de Israel. Jesus
conseguiu um jumentinho e montou nele, como está escrito: não tenha medo, ó cidade de Sião. E cidade também pode ser traduzida como filha, né? Em algumas traduções pode também estar escrito filha de Sião. Eis que o seu rei vem montado num jumentinho. A princípio, seus discípulos não entenderam isso. Só depois que Jesus foi glorificado, eles se lembraram que essas coisas estavam escritas a respeito dele, e lhe foram feitas. A multidão que estava com ele, quando mandara Lázaro sair do sepulcro e o ressuscitara dos mortos, continuou a espalhar o fato. Muitas pessoas, por terem ouvido falar que ele realizara tal sinal milagroso, foram ao seu encontro. E assim os fariseus disseram uns aos outros: não conseguimos nada. Olha como o mundo vai atrás dele. Então, já no versículo 12, João registra que é no dia seguinte. Então, nós tínhamos o 6º dia antes da Páscoa e agora estamos no 5º dia. Mais uma curiosidade sobre a Páscoa dos judeus é que, normalmente, na Páscoa dos judeus, se sacrifica um cordeiro de um ano, imaculado, como um sacrifício a Deus, para lembrar sobre a época do Egito. E isso é feito 5 dias antes da Páscoa realmente ser realizada, a Páscoa começar a celebrar. 5 dias antes, os judeus pegam o cordeiro e colocam para dentro de sua casa e o tratam da melhor forma possível, porque a gente não vai querer comer um animal mal feito, com uma carne dura. Não, eles tratam da melhor forma, eles começam a tosar, eles começam a perfumar aquele animal, dar a melhor ração. E nós vamos lembrar que João Batista, no capítulo 1, ele fala sobre Jesus: eis o Cordeiro do mundo que tira o pecado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a Bíblia vai se interligando de uma maneira tão espetacular e João faz questão de colocar isso para nós. Então, para o leitor daquela época que está lendo, ele já associa: irmão, Jesus, que ele falou que era o Cordeiro que tira o pecado do mundo, está entrando no 5º dia da Páscoa, em Jerusalém, aonde era a casa de Deus. O templo de Jerusalém era a casa do Pai, ali onde morava. E como o povo recebe? Agradando a Jesus, gritando hosana, salve, ovacionando a Jesus. E dizendo: bendito é o que vem em nome do Senhor. O tosando com palavras lindas, perfumando a intenção por trás de uma forma espetacular. Bendito é o rei de Israel. Colocam Jesus já na categoria de rei de Israel. O mesmo povo que queria matar Jesus começa a agradá-lo perto da Páscoa. Assim como se fazem com os cordeiros. Então é maravilhoso o como a Bíblia faz todo sentido, se conecta até nos pequenos detalhes. O dia que Jesus entra em Jerusalém já tem o significado da obra de Deus. Nada passa desapercebido da soberana vontade de Deus. E essa questão do hosana, bendito que vem em nome do Senhor, isso está registrado em Salmos 118, versículo 25 a 26. Se quiser anotar aí para incrementar aqui o estudo, ficaria maravilhoso. Estude em casa, é um salmo lindo. E isso é um dos salmos messiânicos. Então a multidão, na mesma categoria de Maria, talvez, sem perceber, começa a profetizar sobre o Cristo. Começa ali a se desenhar já a obra do Pai na cruz. Então é maravilhoso como vai se construindo. E em sequência ele coloca a passagem que se encontra em Zacarias 9:9. Não tenha medo, ó cidade de Sião, eis que o seu rei vem montado num jumentinho. Então, vamos lembrar que Jesus pediu aos seus discípulos para que pecassem um jumentinho e ele pudesse entrar. Talvez os discípulos tivessem estranhado o pedido, né? Que não é comum uma pessoa andar num jumento. Então, eles falavam: talvez o mestre estivesse tão cansado que até o jumento
Ele está aceitando para não precisar gastar um pouco mais a perna. Então vamos lá. Mas não, isso era premeditado já por Deus em Zacarias 9:9. Então tudo vai se desenhando para confirmar a obra de Deus e confirmando cada passagem desde o Antigo Testamento que Jesus realmente é o Filho de Deus. E do versículo 16 até o 19, nós vemos que os discípulos, primeiramente, não entenderam nada do que estava acontecendo. Estava tudo muito estranho. Jesus estava indo a Jerusalém, Jesus estava jurado de morte em Jerusalém. E o povo recebe ovacionando, agradando, jogando folhas de palmeiras, e ele ainda entra num jumentinho. Mas aí eles começam a se lembrar do que for escrito lá atrás, por Zacarias, pelos salmistas, tudo a Escritura se cumprindo em Cristo Jesus. E eles ficam maravilhados, eles começam a entender toda a obra, todo o ministério de Jesus vai começando a fazer o sentido, vai começando a ter seu desfecho final maravilhoso. E a multidão continuava indo atrás de Jesus por conta do milagre de Lázaro. Então, estava ali um montoê de gente, realmente, uma multidão indo atrás de Jesus, querendo mais de Jesus, querendo mais sinais milagrosos, como já vimos anteriormente. Jesus estava ali, e eles querendo, sedento por ouvir, por ter um toque de Jesus. E os fariseus começaram a falar uns com os outros: nós não estamos conseguindo nada. Olhem como o mundo todo vai atrás deles. Os fariseus falam, já falamos que vamos expulsar da nossa sociedade, vamos expulsar da sinagoga, falamos que já vamos matar o pessoal que acredita nele. Mas mesmo assim, só vai crescendo a mensagem do Evangelho. E isso acontece até nos dias de hoje. Vemos que as igrejas que mais crescem no mundo são as igrejas que são perseguidas. Hoje em dia, a igreja que mais cresce é na China. Na China, o cristianismo é velado. Há uma igreja estatal, mas não há uma igreja verdadeiramente de Cristo. A igreja verdadeiramente de Cristo tem que se reunir às escondidas, mas mesmo assim, ano após ano, a verdade ela vai crescendo. O Evangelho, a mensagem de Cristo vai crescendo naturalmente. Aqueles que são do seu rebanho escutam a voz do Mestre, escutam a verdade e seguem o bom pastor. Versículo 20 até o versículo 26, dando continuidade. Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa de Páscoa, estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida, da Galiléia, com um pequeno pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e os dois juntos o disseram a Jesus. Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida, a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Então, nesse contexto da multidão estar toda em volta de Jesus, estavam ali alguns gregos querendo ver Jesus, indo à Páscoa. Talvez eram gregos que tinham se convertido ao judaísmo, estavam indo lá celebrar a Páscoa. Eles chegam a Filipe. Filipe, ele tem um nome de origem grega. Então, talvez pela similaridade da língua, eles chegaram, ele é um grego, então a gente vamos lá e vamos conversar com ele que ele vai entender o que a gente está falando, vai atender nosso pedido, é um compatriota nosso. Então, vai nos agradar aí com esse pedido, esse pequeno pedido que nós queremos ver Jesus. Sendo que Filipe, ele tem uma reação estranha. Ele vai e fala com André, porque Jesus estava sendo jurado de morte. Então, Filipe, talvez ele ficou com o pé atrás de que aquele pessoal ali estava tramando alguma coisa contra a vida de Jesus. E ele chega até André e fala: André, tem um pessoal aí que está querendo ver Jesus, né? A gente sabe que a situação aqui não está muito boa para todo mundo chegar perto de Jesus. Então, o que nós vamos fazer? André e Filipe vão
a Jesus e começam a falar com Jesus. Jesus, ele dá um discurso interessante. É a primeira vez que Jesus vai falar isso. Chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Jesus até então, toda hora ele falava, ainda não chegou a minha hora. Ele falou isso à sua própria mãe, Maria, na festa. O que tem contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Ele fala isso aos seus discípulos, ele fala isso aos seus irmãos, ele fala isso às multidões, que ainda não era chegada a hora do Filho do Homem ser glorificado. E agora havia chegado, estava tudo pronto para a obra de Deus ser finalizada. E o estranho é que o glorificado e a mentalidade da época dos judeus, o Filho do Homem, o Messias, ele seria alguém poderoso na terra, ele seria alguém que iria impor de novo Israel ao mapa, ele seria alguém que iria restaurar a nação, ia ser um continuador do reinado de Davi, porque também viria da linhagem de Davi. Então, talvez ouvindo isso, os discípulos e a multidão tivessem ficado eufóricas, tiveram, opa, Jesus chegou a hora, agora o Messias vai, agora nós vamos. Mas Jesus, ele faz questão já de cortar isso. Jesus, ele já começa a falar da sua morte, ele já vai preparando o coração daquelas pessoas, de que o tempo dele, ele fisicamente estando entre nós, estava ao fim. As coisas estavam indo para um lado que eles não imaginariam, talvez. E ele começa a falar, ele usa a alegoria do grão de trigo, que o grão de trigo morre e dá os frutos. A obra de Deus, a morte de Deus na cruz e a ressurreição de Cristo ao terceiro dia nos dá o fruto, que é o fruto da salvação. É a vida eterna, a maior bênção que nós poderíamos ter. Vem da morte de Cristo. Ele já começa a apontar isso, ele vai falando com todas as palavras. Ele fala, aquele que é meu servo me seguirá. Como ele chega aos discípulos, ele fala, larga, venham, me sigam. Ele chega praticamente a todos os discípulos assim, venham e me sigam. Deixe tudo, me sigam. Ele exige a mesma coisa do que os discípulos, ele exige que nós os sigamos, não somente por fora, não somente externamente, mas uma transformação interna, uma transformação completa pela obra do Espírito. Ele fala, larguem tudo. E colocando para a nossa vida hoje, nós não largaríamos, entre aspas, não largaríamos tudo, no sentido de seguir Jesus fisicamente, mas largaríamos tudo de nos desprender deste mundo e somente a Cristo nos bastar, como a Maria bastou. Cristo bastou a Maria, a presença de Jesus ali bastou aquela mulher. E a nós temos que ser a mesma coisa, a nossa vida terrena, o que nós prezamos deve ser desgrudado de nossas vidas, para que somente Cristo nos preencha com a sua obra salvadora. E ele fala ainda que aquele que me serve, meu Pai o honrará. O honrará o verbo está no futuro. Não é uma honra agora nessa terra, apesar de que nós desfrutamos um pouco da vida eterna, nós desfrutamos dos dons espirituais, nós desfrutamos da comunhão dos santos aqui na terra. Graças a Deus, nós desfrutamos da presença do Pai. Mas a maior honra que um servo de Deus pode ter é chegar no grande dia e escutar, bom e servo fiel, seja bem-vindo ao descanso. Essa é a honra que Deus pede a nós. Ele vai dar-nos isso se então somente crermos que Jesus é o Filho de Deus. Uma ação simples, um quebrantar de coração, trará tamanha honra. E é tão espetacular, é tão gracioso, é uma graça inimaginável e uma honra tamanha que somente vem por crer em Cristo Jesus. E continuando do versículo 27 em diante, agora o meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz dos céus, eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. A multidão que ali estava e a ouviu, disse que tinha trovejado. Outros disseram que um anjo lhe tinha falado. Jesus disse,
Esta voz veio por causa de vocês e não por minha causa. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. E ele disse isto para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. Então, Jesus, aqui no versículo 27, ele fala que o coração dele está angustiado, mesmo sendo Deus. Jesus, ele está suscetível às nossas emoções. Lembremos que Jesus chorou junto com Maria, ali, se compadeceu da situação. E o coração de Jesus estava angustiado, ele sabia que ele iria morrer, ele sabia que ele levaria sobre si o preço do pecado do mundo. Não só o nosso, do nosso tempo, mas sim do mundo inteiro. Isso estava angustiando Jesus, que ele sabia que ele ia ser açoitado, ele sabia que ele seria traído, saberia por quanto e tudo que ele passaria. E mesmo assim, ele continua firme, embaixo da vontade de Deus Pai, como filho perfeito que ele é. Ele fala, o que eu direi? Pai, salva-me desta hora? Não. É para esta hora que eu vim, desde o início, desde antes da fundação do mundo, o plano de salvação já fora traçado, e tudo ia se culminar naquele momento. Jesus, sim, tinha a compaixão do Pai, sim, ele era um com o Pai, ele ainda é um com o Pai, mas ele veio para a terra, para este mundo, para nos salvar-nos, e nada, nem ninguém impediria este plano. Então, veio uma voz dos céus, o próprio Deus estava falando, e ele fala o seguinte, acompanha aí, eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. Nós vemos somente 3 passagens em que o próprio Deus fala. Deus fala primeiramente no batismo de Jesus, quando ali aparece a Santíssima Trindade. Jesus é batizado nas águas, a voz de Deus, Deus fala com todos ali presentes, e o Espírito Santo vem através de uma pomba, uma forma de pomba. Então ali nós temos a primeira aparição de Deus Pai nos Evangelhos. E segundamente, nós vemos na transfiguração de Jesus, vai ser citada no final do Evangelho de Mateus. Deus fala e todos escutam. E agora, João registra a terceira fala de Deus Pai. E Deus Pai fala que já o glorificou. Já estava sendo feitos sinais milagrosos que exaltavam o nome de Deus, que comprovavam que Jesus Cristo era o Filho do homem. Mas ainda não estava completo. Ainda haveria o grande show, a grande exibição, a grande obra. O ápice ainda estava para chegar e Deus fala que irá glorificar novamente. E Jesus fala que quando ele for levantado, atrairá todos a ele. E João fala que ele falou isso para falar o tipo de morte que ele iria sofrer. Naquela época havia 2 tipos de morte, uma pessoa levantada. Havia a cruz, que era uma morte além de dolorosa, era uma morte humilhante, era dada aos piores tipos de pessoas, era a morte de cruz. E havia também a morte por enforcamento. Então, o povo talvez pudesse ter ficado ali em dúvida. Jesus está falando de cruz, está falando de morte. Eita, não tá bom, alguma coisa está acontecendo. E continuando, a multidão falou, a lei nos ensina que o Cristo permanecerá para sempre. Como pode dizer, o Filho do Homem precisa ser levantado? Quem é esse Filho do Homem? A multidão fala isso porque lá em Salmos 89 fala que a linhagem de Davi permanecerá para sempre. Então eles estavam começando a interpretar de uma forma literal. Eles estavam falando, calma, mas assim, lá em Salmos, o salmista falou que ia continuar para sempre. Como é que pode continuar para sempre se você vai morrer? Quem é esse Deus? Quem é esse Jesus aí? Quem é esse Messias que você está falando que vai ser crucificado? Alguma coisa está errada. Mas disse-lhe Jesus, por mais um pouco de tempo a luz estará entre vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não os surpreendam. Pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Creiam na luz,
enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. Terminando de falar, Jesus saiu e ocultou-se deles. Jesus parece dar uma resposta meio estranha com tudo aquilo ali que estava sendo colocado em xeque, né? Como assim? Jesus vai morrer, mas vai ser por forca, vai ser por cruz, Jesus vai ser humilhado, o Messias vai ser humilhado dessa forma, alguma coisa está estranha. Jesus, ele usa a luz e o caminho da luz. Então, vamos nos lembrar de uma passagem que é bem famosa, lá em Salmo 119, precisamente no versículo 105, que fala: lâmpada para os meus pés é a sua palavra, e luz para os meus caminhos. Jesus, ele já falou que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele também já falou que ele é a luz do mundo. Então, Jesus já está colocando da seguinte maneira: vocês estão interpretando de uma forma literal, mas eu sou o caminho que vai levar ao Pai, e para isso, preciso morrer. Eu preciso ser crucificado, eu preciso ser enforcado, e eu preciso ressurgir ao terceiro dia, para que o véu se rasgue, vocês tenham a salvação em Deus Pai. Então Jesus, ele coloca aqui já várias referências ao Antigo Testamento, que é o que os judeus tinham base bíblica naquela época. Só tinha-se o Antigo Testamento. Então Jesus, com todas as palavras e usando tudo aqueles que eles mais tinham de precioso, ele coloca como evidência que ele é o Filho de Deus, que ele é o Senhor. E terminando de falar isso, Jesus se afasta, Jesus se oculta, ele se reclusa nesse período. Talvez já começando a se preparar para a festividade da Páscoa. Lembramos nós que Jesus ainda vai cear com os discípulos, ele ainda vai ter muitos rituais ainda a cumprir, porque Jesus era um judeu, ele era um judeu devoto. Então, Jesus, ele se oculta, ele se afasta um pouco para começar a se preparar para a ceia, para começar a preparar-se para a Páscoa. Dando continuidade agora, versículo 37. Mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais milagrosos, não creram nele. Isso aconteceu para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que disse: Senhor, quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por essa razão, eles não podiam crer. Porque, como disse Isaías, noutro lugar, cegou os seus olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam, e eu os cure. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Somente até aqui por enquanto. Então Jesus se reclui, se dá uma recuada, já começa a ficar ali já em comunhão com seus discípulos nos últimos momentos, e agora nós vemos o contraponto aos gregos, que são os judeus. João adora fazer esses contrapontos, como já vimos várias vezes antes. E ele coloca a incredulidade dos judeus em contraponto com a cretitude, se podemos dizer assim, a crença dos gregos. E é estranho que os judeus próprios tenham rejeitado a Jesus, porque para eles a promessa era para o povo dele, era para a descendência de Abraão, consanguínea, era para o povo de Israel. E Isaías, ele já profetizou isso anteriormente, e João coloca isso como uma forma de explicar o porquê os judeus, eles recusaram tanto Jesus. A falta de crença, a incredulidade daquele povo tinha um porquê. Era o próprio Deus, na sua soberania vontade, no seu soberano querer, endurecendo os corações. Lembramos que Deus já fez isso com Faraó no Egito. Deus endureceu o coração de Faraó. Mas mesmo assim, Deus também endurece o coração do seu povo. E na primeira parte de Isaías, nós vemos: Senhor, quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor. Quem quiser anotar, está lá em Isaías 53, versículo 1. Isaías, ele coloca tanto essa como a outra passagem que se encontra em Isaías 6, versículo 10, porque ele viu, ele teve uma visão, ele teve uma profecia
sobre o que seria a glória de Deus, a glória de Jesus. E a glória aqui no Evangelho de João, ela não é uma glória do céu, ela é uma glória diferente. A glória revelada em Jesus Cristo é a obra de salvação, é o ápice do ministério de Cristo Jesus. É para isto que ele mesmo falou, é para esta hora que eu vim, é para isto que eu estou aqui, é para salvar o mundo, é para tirar o poder das trevas, tirar o príncipe desse mundo, expulsá-lo, e sim colocar uma nova era, uma nova aliança. E dando agora o final, né? Finalizando a partir do versículo 44 até o versículo 50. Então Jesus disse em alta voz: quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. Jesus, ele começa a traçar ali uma unidade com Deus Pai, a partir do versículo 44. Ele fala: quem crê em mim, crê naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Então, Jesus está colocando aqui já uma parte do conceito do que é a Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, sendo um único Deus. Então, ele coloca isso como um fundamento para a fé daqueles que o temem. Mas também ele dá o contraponto. Ele fala que aquele que ouvir a palavra dele e as rejeitar, ele não vai julgá-lo no exato presente. Ele coloca: pois eu não vim ao mundo para julgá-lo. Ele coloca no verbo passado, mas para eles, no caso, era o presente, né? Então, Jesus, ele coloca assim: a minha missão aqui na terra não é julgar o mundo habitante a habitante por seus pecados, mas sim dar a esperança para dar a vida eterna a todos. Mas há um juiz para aquele que me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferir o condenará no último dia. Jesus aqui, né, ele se coloca como aquele que virá ao último dia e resgatará a sua igreja. Porém, todos passarão pelo juízo final. Aqueles que creram e aqueles que não creram. E aqueles que não creram terão uma testemunha contra eles: a própria palavra de Deus. Pois eles viram a glória de Deus. Eles viram Jesus, Deus encarnado, Deus presente, e o rejeitaram. Eles ouviram tudo o que Jesus falou. Mesmo assim, os seus corações estavam endurecidos. E eles não creram em Jesus como seu único e verdadeiro Salvador. Então, temos que ter a noção, nós como igreja não só Parque Anchieta, mas igreja totalitária, que a obra de Deus, ela é perfeita, ela tem um começo, um meio e um fim. Ela é cumprida verdadeiramente em Cristo Jesus. E devemos crer nessa obra com todo o nosso ser. Nada mais nos deve ser importante. Um frasco de perfume, uma casa, uma família, um carro, nosso trabalho. Nada é importante perto do sacrifício que Jesus realiza. Nada tem um valor. Tudo pode ter sido um esforço tremendo, mas perto da cruz de Jesus, da sua obra salvadora e da vida eterna que Ele nos concede através da graça, nada disso
importa. E ele termina dando uma esperança a nós. Sei que o mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. O mandamento de Deus Pai, a Deus Filho, a Jesus Cristo, era: vai lá, morra naquela cruz, salve o povo, salve o meu rebanho, seja o pastor, o bom pastor. E isso é a vida eterna para nós. Essa é o verdadeiro significado de honra para nós que cremos em Cristo Jesus. E que isso esteja nos nossos corações. Hoje celebramos a Santa Ceia. Hoje celebramos que essa obra foi cumprida. Que Cristo Jesus morreu na cruz para nos salvar. E nos deu a vida eterna. Uma vida eterna com graça, com paz, sem nenhum pecado, livre de todas as amarras. É isso que Jesus veio fazer a nós. Que nós saiamos daqui com essa convicção, crendo que Jesus Cristo, e somente Ele, basta em nossa vida. Ele é suficiente para nós. Vamos curvar nossas cabeças, agradecer a Deus. Deus Pai, Deus bondoso, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra. Deus, muito obrigado, Pai, pela obra do seu Filho amado Jesus Cristo na cruz, que não somente, Pai, realizou sinais milagrosos, não somente curou, não somente trouxe a vida a mortos, mas sim, Deus, nos deu o presente mais valioso, a nossa salvação, a vida eterna, Pai. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor crave esta mensagem em nossos corações. Que nós, Pai, nós venhamos sentir, Pai, suficientemente plenos somente com a presença do Teu Espírito. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor fez em nossas vidas, por tudo que o Senhor faz e por tudo que o Senhor irá fazer. Deus, seja conosco em todos os momentos. Nos dê um restante de semana, Pai, calmo, nos revigore e que nós, Pai, sejamos um espelho da Tua obra. Em nome de Jesus Cristo. Amém.